Criticar imigração é fascismo? Fazer perguntas virou crime político? Em Portugal, levantar dúvidas sobre imigração deixou de ser apenas um ato político. Passou a ser um gesto simbólico, um sinal, um marcador ideológico. Não importa como a pergunta é feita, não importa se há dados, números ou contexto, a reação vem quase automática. Fascista, extremista, perigoso. Mas o que este rótulo diz realmente sobre André Ventura? E o que ele revela sobre o estado atual do debate político? Hoje, não vamos defender André Ventura. Também não vamos atacá-lo. Vamos desmontar narrativas e, sobretudo, vamos falar do que quase ninguém quer enfrentar. A imigração tornou-se um dos temas mais sensíveis da política europeia. Não porque seja nova, mas porque deixou de ser tratada como política pública e passou a ser tratada como dogma moral. Durante anos, vários governos europeus incentivaram a imigração. Prometeram crescimento econômico, prometeram rejuvenescimento demográfico, prometeram diversidade cultural, prometeram inclusão social, mas falaram pouco de capacidade institucional. Portugal, em particular, viveu um crescimento migratório rápido, mais rápido do que a adaptação do Estado, mais rápido do que a construção de habitação, mais rápido do que o reforço do sistema de saúde, mais rápido do que a modernização dos serviços de regularização. Quando a realidade muda mais depressa do que o Estado, o problema não desaparece. Ele acumula tensão. Habitação tornou-se escassa. Rendas dispararam. Bairros mudaram sem planeamento. Serviços públicos ficaram sobrecarregados. Processos administrativos passaram a durar anos. Nada disso é opinião. São consequências previsíveis de decisões sem planeamento estrutural. Mas durante muito tempo, falar disso foi considerado indelicado. Ou pior, perigoso. E quando um problema real não encontra resposta técnica, ele encontra resposta política. É nesse espaço que surge André Ventura. Ventura não surge do nada. Ele surge de um vazio criado pela recusa prolongada do debate. Ventura não propõe o fim da imigração. Não defende fronteiras fechadas. Não fala em expulsão em massa. O seu discurso centra-se em controlo, regras, limites, soberania. Ele fala de imigração descontrolada. E hoje, essa expressão é suficiente para gerar rejeição automática. Mas será que criticar imigração descontrolada é, por definição, fascismo? Para responder a isso, é preciso sair do emocional e entrar no comparativo. O Canadá define quotas migratórias anuais. Seleciona perfis com base em necessidades econômicas. Exige integração linguística e laboral. O Japão, um dos países mais restritivos do mundo, limita drasticamente a imigração permanente. E ainda assim, ninguém o chama de fascista. A Dinamarca adotou políticas duras de integração, exigências culturais, econômicas e legais, e continua a ser classificada como democracia plena. Então por que, em Portugal, o debate sobre limites virou tabu? Porque a imigração deixou de ser apenas uma política pública, transformou-se num símbolo moral. Questionar políticas migratórias passou a ser interpretado como questionar valores humanos. E quando um tema se torna moral absoluto, ele deixa de ser discutível. Quem questiona é acusado de ódio. Quem problematiza é acusado de extremismo. Quem pede dados é acusado de insensibilidade. É aqui que entra o rótulo fascista. Historicamente, fascismo é um conceito preciso. Não é um insulto genérico. Não é uma opinião dura. Fascismo implica fim da democracia liberal. Implica partido único. Implica culto absoluto ao líder. Implica repressão violenta da oposição. Implica censura total à imprensa. Implica violência institucionalizada. Nada disso define André Ventura no plano factual. Mas, no debate contemporâneo, a palavra fascismo mudou de função. Ela tornou-se uma arma retórica. Serve para encerrar conversas. Serve para deslegitimar o adversário.
Serve para evitar respostas difíceis. Quando não há argumento, há rótulo. O problema é que esta estratégia tem um efeito colateral poderoso. Ao ser rotulado, o acusado passa a ocupar o papel de vítima do sistema. Alguém perseguido por dizer verdades incômodas. Alguém silenciado por desafiar o consenso. Isso gera identificação, gera solidariedade, gera engajamento político. Não porque todas as suas ideias estejam corretas, mas porque parece ser o único a reconhecer um problema visível que outros preferem ignorar. Ventura acerta quando aponta falhas institucionais. Acerta ao denunciar a ausência de planeamento. Acerta ao captar um sentimento real em parte da população. Mas também erra. E é aqui que a análise precisa ser honesta. Ventura erra quando generaliza. Erra quando simplifica fenômenos complexos. Erra quando transforma a política pública em guerra cultural. A imigração não é um problema simples. Não é boa nem má por natureza. Ela é um fenômeno que exige gestão. Quantas pessoas um país consegue integrar por ano? Quantas casas existem? Quantos médicos, professores e funcionários públicos estão disponíveis? Quanto tempo demora a regularizar alguém de forma eficaz? Ignorar estas perguntas não é humanismo. É irresponsabilidade. A imigração não falha porque há imigrantes. Falha quando o Estado falha. Mas este ponto foi sistematicamente evitado. Durante anos, preferiu-se o silêncio ao debate, o rótulo à argumentação, a moralização à gestão. Esse vazio não ficou vazio, foi ocupado. Quando o debate morre, o populismo prospera. Não porque seja melhor, mas porque é o único a falar alto. Este fenômeno não é exclusivo de Portugal. Repete-se em França, na Suécia, na Alemanha, na Itália. Sempre com o mesmo padrão. Negação prolongada, explosão eleitoral, polarização extrema. E enquanto uns gritam fascismo, outros crescem nas urnas. Isso diz menos sobre líderes populistas e muito mais sobre a falência do debate político contemporâneo. A verdadeira ameaça à democracia não é discutir imigração. A verdadeira ameaça é perder a capacidade de discuti-la com racionalidade. Porque quando a política abdica da razão, o espaço é ocupado pela emoção. E emoção é combustível eleitoral. A pergunta final não é sobre rótulos, é sobre responsabilidade. Quem deixou este vazio existir? Quem transformou um tema legítimo num campo proibido? Porque enquanto o sistema político se refugia no silêncio, alguém transforma a tensão social em capital político. E isso, mais cedo ou mais tarde, tem consequências profundas.